Olá, bom dia! Como é que vão vocês? Bom dia! Para quem está chegando agora, pode sentar, acomodem-se. Nós vamos iniciar as nossas atividades aqui no nosso palco central. Como vão vocês? Tudo bem? Sim? Excelente! E vocês? Eu sempre pergunto isso, só para checar. Todos me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bem, para quem ainda não teve a oportunidade de me conhecer, eu sou Ludmila Botas, estive com vocês ontem, estive no ano passado e volto esse ano com muita honra, muita alegria, satisfação e propósito de estar aqui neste palco junto a cada um de vocês. Ontem nós exploramos temas que vão de inovação, a inteligência artificial e estratégia. Hoje nós vamos nos aprofundar em liderança, em gestão de pessoas, regulação e o futuro dos negócios. Quantos de vocês estiveram aqui ontem? Levantem a mão. Ah, boa parte. Quantos? Legal. Agora vou fazer outra pergunta. Quantos de vocês chegaram hoje? Excelente. Quantos de vocês vieram no ano passado? Quantos de vocês estão aqui pela primeira vez? Ah, sejam todos bem-vindos. E aqueles que retornam e têm a sua segunda experiência no Abrint Global Congress, o nosso muitíssimo obrigada pela confiança, pela participação, tá? Então, vale relembrar algumas informações importantes para que vocês usem ao longo do dia e para que todos nós estejamos alinhados. Nós temos um palco 360 graus. Neste palco, 4 atividades acontecem de forma simultânea. Então, temos aqui o laranja, aqui do meu lado direito roxo, do meu lado esquerdo azul e aqui amarelo. Esta é a nossa divisão. Cada palco sempre vai trazer um tema diferente. Portanto, aqueles que não tiveram a oportunidade de baixar o aplicativo, baixem o aplicativo, vejam quais são os conteúdos que fazem mais sentido para a estratégia da empresa de vocês, para o propósito profissional de vocês, para que vocês sempre escolham aquela que vai fazer a diferença, tá? Na vida de cada um de vocês. Os fones de ouvidos, eles já estão colocados em cada assento e os fones de ouvidos estarão sempre se comunicando somente com o palco que vocês escolherem, tá certo? Então é importante que vocês se sentem em frente ao palco para receber esta resposta, tá? Em tempo real. As palestras acontecem de forma simultânea, então quando houver simultâneas, teremos os fones de ouvido e quando tivermos as palestras keynote, né, que a gente traz aqui os nossos palestrantes para falar para todo o público, nós teremos, portanto, o áudio para todos vocês, né, de forma integrada, para o evento e para cada um de vocês. Então, essas são as apresentações iniciais. Desde já desejamos um excelente evento para cada um de vocês na segunda edição do AGC. E em nome da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, nós damos as boas-vindas. Podemos começar com uma salva de palmas? Com bastante energia? Aê! Aí, minha gente, coisa linda! Muito bem!
Aproveitando também para mandar um olá para todos os nossos expositores, nossos parceiros que confiaram a Abrint, né, estarem aqui, estão marcando presença. O nosso muitíssimo obrigado aos 260 expositores que estão aqui na feira e a todos os participantes que estão circulando para conhecer as inovações e fazer boas conexões e negócios. Agora sim, vamos iniciar e eu começo, portanto, pelo painel laranja, cujo título é um painel institucional. O futuro do SCM, correção do mercado ou redefinição do jogo? E para conduzir esse painel, convidamos ao palco José Felipe Rupendahl, ele que é diretor da Telco Advisors. Seja muito bem-vindo. Contaremos com a participação de Jorge Borges, superintendente de competição da Anatel. Seja bem-vindo. Janiel Leite, líder do Conselho da Abrint. Seja bem-vindo. Andréa Abreu Fattori, sócia da Abreu Fattori Advogados. Luiz Henrique Barbosa, presidente da Telcom. Vale ressaltar que eu vou convidar todos os nossos palestrantes e painelistas e nós iniciaremos apenas quando tivermos todos devidamente alocados em seus lugares, tá bem? Seguimos então aqui para o palco roxo. Chamada pública. Principais erros trabalhistas nos ISPS. Como blindar a empresa? Vamos receber Bárbara Antunes. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada pela presença e participação. Seja bem-vinda. Vamos para o palco amarelo. Chamada pública. Liderança comercial. Jeito lúdio de ser. E vamos receber Lúdio Porto Alegre. Seja bem-vindo, Lúdio. Como é que vai você? Tudo bem? Bem, seja bem-vindo. Obrigada. Obrigada pela participação. Pela parceria também. Vamos então aqui ao palco azul. Seção comercial. Inteligência artificial como vetor estratégico para a evolução das ISPS. Com vocês, Ranieri do Lago Rocha. Seja bem-vindo. Como vai, Ranieri? Bem-vindo. Bem, todos os nossos palestrantes foram devidamente apresentados. Desejo excelentes negócios, palestras, bate-papo. Podem começar. Obrigada. Está me ouvindo? Perfeito. Todo mundo devidamente apresentado? Todo mundo ouvindo bem? Agora sim? Perfeito. Bom dia a todos e, claro, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Gostaria de agradecer a todos os colegas e colegas aqui do painel. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo super importante. E hoje a gente está aqui para falar nesse painel sobre o futuro da SCM, ou do SCM. E é muito curioso porque essa sigla de 3 letrinhas talvez seja um dos maiores gatilhos de transformação do mercado de telecom no Brasil. Isso é indiscutível. E principalmente foi porque via o SM que, de fato, os ISPs, os provedores regionais, levaram a expansão de conectividade no Brasil. E acelerar a digitalização, né, do brasileiro, independentemente se a gente está falando de um CNPJ ou um CPF. E é muito curioso, a gente estava até conversando antes, quando a gente olha para a transformação que o SM trouxe para o mercado, a gente tem que olhar para o passado e para o futuro, a gente tem que reconhecer que é um sucesso muito grande. Só que se a gente tira essa palavra sucesso, talvez a nossa presença hoje aqui, esse evento e o mercado seria completamente diferente. Então esse é um ponto muito importante. Mas nessa jornada toda, apareceu muito desafio, muita coisa mudou, o mercado amadureceu e cada vez mais a gente precisa discutir o futuro do SM, né? E é muito importante ter vocês aqui como representantes de praticamente todas as partes do ecossistema, né? Com uma visão, seja regulatória, concorrencial, jurídica ou também mais
olhando para o lado empresarial para discutir isso aqui. É bem gratificante. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa super bacana. E até antes de passar a palavra para as considerações iniciais de vocês, eu fiz um dever de casa dentro de casa para minha IA analisar em 2026 quantas vezes eu tive reuniões junto com o time e cliente sobre o SM, concorrência, etc. E ela trouxe um número curioso do meu lado. Foram 50 reuniões em 2026 que o tema era esse, e mais de 500 mensagens trocadas sobre o assunto, né? Então mostra que a pauta sobre essa discussão é muito importante. Pelo menos do nosso lado deve ser muito parecido com vocês ou até mais complexo. Então, eu queria passar a palavra para vocês fazerem as considerações iniciais. E depois eu separei aqui um jogo de conversa, muito mais falando do presente, dos desafios, mas também já olhando para o futuro. E aqui a gente vai desenrolando bem tranquilamente. Por favor, Andréa, começar pelas mulheres. Poxa vida, muito obrigada pela gentileza. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente a Abrint pela oportunidade de estar nesse grandioso evento, sempre impactante a gente chegar e ver todo o setor reunido de uma forma tão bonita, mostrando a pujança mesmo desse setor, que fez história e certamente fará muito mais, porque o mercado está chamando, convidando a novas iniciativas, a agência está super ativa e tem tudo para esse mercado dar o próximo salto aí de sucesso e de avanço em termos de competitividade. Muito obrigada, Abrint, por essa oportunidade. Obrigada, Rupental. Bom dia a todos. Já foi apresentado, Janiel, sou líder do conselho. Em nome da Cristiane Santos, está aqui minha vice-líder, e do Breno Vale, presidente. Queria saudar todos os associados que estão aqui, o Zé Borges, o nosso amigo de luta aí, Luiz, a doutora André, e o Rupental também, que algumas dessas suas 50 reuniões eu participei, acho que de algumas. Mas é um tema muito pujante, né? Eu acho que os nossos associados, nesse momento, né, que a gente tem aí várias iniciativas da parte de competição, concorrência desleal, fiscalização voltando à ativa, é o tema que mais os nossos associados têm nos procurado para entender orientações. Eu acho que nada melhor do que um painel como esse para a gente construir e passar as melhores informações para eles, né? E dar essa visão, eu acho que o Rupental, do futuro, né? Eu acho que a principal mensagem que a gente vai acabar construindo aqui é que fizemos um passado e, olhando para o futuro, o que a gente fez no passado não garante esse futuro, né? E aí a gente agora precisa fazer esse milestone aqui, e esse grande marco, e seguir. Acho que é isso que a gente vai construir aqui. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a Cris, o Breno, pela oportunidade de estar aqui falando pela Anatel. E para mim, pessoalmente, uma satisfação muito grande estar aqui na Abrint falando com esse público, porque de fato essa quantidade de empreendedores, esse tanto de empresas que a gente vê nesse mercado agora, é o resultado de uma série de esforços durante anos para promover a competição no setor. Eu estava falando com a Cris ontem, né, que o tanto que é gratificante ver que o empresário está investindo, criando rede e vai levar num ponto que a gente vai debater aqui hoje sobre se há ou não preocupação e quais são os próximos passos, né? Então, inicialmente, eu queria colocar justamente esses agradecimentos e explorar alguns aspectos de tendências e estatísticas e os próximos passos regulatórios. Chegou minha vez. Bom dia a todos. Obrigado a Cris, Breno, Janiel pelo convite. Uma oportunidade grande estar aqui, feliz. Me atrapalhando aqui com o retorno do DJ. Estou até emocionado aqui, esse palco cheio de fumaça. Está parecendo um DJ aqui para fazer um show. Tem um show trabalhista ali, acho que tem mais público. Mas, enfim, essa oportunidade de discutir um pouco o mercado de SM, todos os esforços foram feitos pelo setor como um todo,
Para a gente é importante como Telcomp, então uma alegria estar com os colegas aqui e vamos debater os temas aí do passado, do presente e do futuro. Obrigado. Obrigado, Liz. Obrigado a todo mundo. Gosto muito desse tipo de bate-papo, que a gente vai conectando muitos assuntos. E eu queria começar aqui, José Borges, com você, porque quando a gente olha do ponto de vista concorrencial e regulatório, na sua visão, da Anatel, quais são os principais sinais de transformação do mercado na SM hoje, né? E quando você olha também para o momento atual, você vê o que está acontecendo agora. É muito mais uma correlação de algum desequilíbrio histórico ou a gente já começa com uma mudança estrutural do setor? Bom, quando a gente olha esse filme, né, tudo que passou nos últimos anos relativo a... Só um minutinho que aqui eu... Apaguei, foi tudo. Desculpa. Bom, mas quando a gente olha esse filme de toda a trajetória de estímulos concorrenciais no setor de banda larga fixa, vamos chamar assim, porque o SM é um nome regulatório e nem todo mundo conhece, mas a competição sempre foi uma premissa fundamental em todo o trabalho da Anatel. Está dentro da LGT e sempre foi um valor muito caro para a gente. Então, desde o primeiro dia da Superintendência de Competição, que foi fundada lá em 2013, a gente tem colocado como premissa fundamental em reduzir as barreiras de entrada no segmento fixo. Isso foi estabelecido, uma série de incentivos foram construídos em todos os aspectos regulatórios, principalmente no plano geral de metas de competição. E de lá para cá, a gente viu uma transformação nesse setor. A possibilidade de ter hoje mais de 19 mil empresas autorizadas é um caso único internacional, né? E aí, quando a gente olha para o contexto atual, a estrutura de mercado atual, a gente vê uma estrutura extremamente fragmentada, o que não é ruim em certos aspectos, porque o consumidor ele tem uma série de opções, mas a gente agora, nesse momento, está fazendo um freio de arrumação. Precisamos, na verdade, agora exigir alguns aspectos, subir a barra em termos de compliance regulatório, porque a gente sabe que dentro dessa estrutura extremamente fragmentada, tem aqueles que não estão, na verdade, praticando uma competição espúria. Isso não é justo. Então, a Anatel tem feito esse freio de arrumação, onde a gente pretende sanear alguns aspectos desse setor, mas a gente tem que ver os aspectos positivos, né? Tem uma sobreoferta de fibra e eu acho que o momento atual do setor é uma discussão sobre eficiência operacional. Escala é importante nesse jogo. Os investidores precisam, de certa maneira, racionalizar os seus investimentos, dado um momento de macroeconomia muito desafiadora, uma taxa de juros muito elevada. Então, isso vai exigir cada vez mais de quem está nesse setor uma atuação mais eficiente. E a gente tem acompanhado isso, e é um dos elementos que a gente pode debater aqui, que acaba catalisando justamente um processo de consolidação. Mas outro aspecto muito interessante, dada essa quantidade de agentes, recentemente a gente soltou um relatório, onde, dada essa heterogeneidade de agentes dentro do setor, a gente consegue ver grupos estratégicos muito distintos de atuação dentro desse setor, e isso é muito bacana, porque isso também dá o caminho de qual que vai ser o futuro desse segmento. O que os agentes vão fazer? Como vão subir na cadeia de valor? Como vão rentabilizar as suas redes? Porque esse é um aspecto muito importante, dado esse contexto macroeconômico mais desafiador. Então, quando a gente olha do ponto de vista do final, não digo do final, mas a gente está na metade desse filme, a gente vê que foi um aspecto muito positivo, que esse setor, por meio de investimentos privados e de pequenas empresas, levou fibra para todo o país. Isso é um aspecto muito positivo. E como eu falei no início do Plano Geral de Metas de Competição, ele tem um caráter de tempos em tempos, verificar como é que está a estrutura do mercado e se a gente tem que estabelecer algum remédio para estimular a competição. E aí, recentemente, no ano passado, o que a gente fez? Olhamos para esse mercado e verificamos, olha, está na hora de retirar os remédios. Então, a gente vê que há uma dinâmica competitiva salutar
em que os agentes conseguem, e se você está com muita reunião, eu acho que isso é um aspecto positivo também, porque quanto mais vocês trabalham, significa que a gente tem que fazer menos, porque os agentes estão dando conta de resolver os seus problemas, tem gente pensando em como resolver algum problema de investimento e de infraestrutura, então o mercado está funcionando. Esse que é o nosso mote, que a gente quer que a iniciativa privada resolva esses problemas. Se conseguem resolver de uma maneira salutar, a agência não tem o que fazer, por isso que retiramos os remédios. Então, esse conjunto de fatores positivos permitiu que a agência retirasse todos os remédios do âmbito PGMC quando a gente fala do mercado de banda larga fixa, né? É claro que alguma conduta espúria pode acontecer, e aí, nesses momentos, todos os agentes podem procurar a Anatel, e a gente se coloca à disposição. E aí, nesse debate, a gente pode falar de outras coisas e depois entrar em detalhes sobre esses aspectos de tendências e grupos estratégicos. Legal, obrigado, José Borges. Acho que é importante ver esse ponto de vista. E eu, particularmente, na minha pessoa, eu gosto muito de reconhecer o que a gente já fez no passado e no presente, né? O SM, isso é indiscutível. Apesar de sempre a gente ter na mesa sempre aquela discussão, tá bom, tá ruim, que é natural, né? Então, eu acho que é um caminho saudável essa discussão. E aí eu queria conectar, Geniel, porque o José Borges trouxe alguns temas importantes, né? Principalmente o que vinha acontecendo. Como é que os provedores regionais receberam esse novo momento do SM, né, na sua visão? Eu, do meu lado, vi várias visões, né, discussões, né, sempre para um lado, né? Tá bom ou está ruim? E quais mudanças na visão desses provedores regionais de fato impactaram ou vão impactar agora a curto prazo a competição, né? Ou quais riscos que a gente precisa observar para o que vem acontecendo, que o mercado continue diverso e dinâmico. A gente não pode perder isso, né? A gente construiu isso, o Brasil virou referência global disso, eu acho que isso a gente não pode perder. Temos que corrigir vários pontos? Temos. Qual a sua visão? Como é que você vem acompanhando isso? Vamos lá, Rafa, então. Que o Brasil é referência hoje nesse modelo, isso é inexorável, né? Em todos os fóruns internacionais que a Brint participa, hoje na UIT, na Citel, a gente já teve oportunidade, inclusive, de mostrar esse modelo brasileiro na Arquitel, que é a Associação de Reguladores de Língua Portuguesa. Todo mundo fica espantado no que a gente conseguiu chegar em termos de competitividade, de entrega, de qualidade ao usuário final, né? Então, isso é um grande gol. Então, dito isso, eu diria que, fazendo um paralelo da parte técnica, a gente está passando por um processo de amadurecimento, né? Então, fomos rádio, passamos pela fibra e estamos aí. E, óbvio, do ponto de vista regulatório, a gente teve aquele primeiro momento de autoincentivo, competição, onde se criou a figura do dispensado e agora se fez um ajuste para termos somente autorizados. E, desse ponto, extremamente válido, né? É uma transição, como eu falei, de maturidade do setor como um todo. Eu acho que aí, trazendo um pouco da visão e da preocupação, é que o José coloca aqui, vamos tirar os remédios. A gente entende que podemos tirar alguns remédios, sim, e em alguns momentos a Brint se posiciona dizendo que pode-se tirar os remédios, mas nós estamos pensando, vamos tirar a carga também dos PMS e, de alguma forma, ali prejudicar os PPPs. A gente tem que encontrar um equilíbrio, porque essa simetria ela é importante e continua sendo importante, porque a gente não está no momento de maturidade máxima do setor. A gente está passando por um momento de transição de maturidade, né? Então, a gente não pode sair do 0 ao 100, e essa eu acho que é uma preocupação que a Brint tem, e a agência a gente está o tempo todo dialogando, e a agência aberta e receptiva a isso, é importante dizer, mas a gente não pode sair do 0 ao 100. Né? Então, a gente está no momento de maturidade, e maturidade se conquista aos poucos, step a step. Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. E, do outro lado, a gente bem orienta os nossos associados a dizer, você precisa amadurecer junto com o mercado, né? A sua visão do passado não é essa que vai te garantir. Então, amadureça junto com o mercado. Do ponto de vista da associação, o que a gente tem que garantir é essa mitigação desses riscos, né? A gente não pode ter um cenário também que hoje tem 19 mil e da noite para o dia vai passar a ter centenas somente. Então, a gente vai ter que passar por uma transição para ter milhares
de maturidade e talvez no futuro ter centenas. É isso que eu imagino e é a visão que a gente tem que ter, porque o mercado, de fato, não amadurece do dia para a noite. Então, eu acho que a gente, se eu pudesse dizer, a gente imagina que estamos no momento intermediário de maturidade, onde o regulador ainda vai ter que ter remédios, vai ter que manter algumas assimetrias, porque é importante. A gente está falando de um país, gente, que 5.500 municípios, quase 5 mil deles têm só 30 mil habitantes. E se a gente olhar ano passado, quando a gente abriu a competição, foi porque os grandes PMS diziam que não tinha viabilidade econômica de operar nessas cidades. E fomos nós que dizemos que tinha viabilidade e operamos. Então a gente precisa trazer isso à luz agora e trazer um momento de regulação, talvez aí intermediária, e nos próximos 5 anos uma nova evolução. Eu imagino muito isso, Rupental. Obrigado. Eu queria pular para o Luiz e caminhar mais para as competitivas. Luiz, hoje, o que você enxerga? O cenário atual, a gente tem de verdade um ambiente efetivamente equilibrado quando a gente olha para a competição? E a gente já pode falar que a gente já consegue construir uma expansão sustentável hoje na foto que a gente tem do cenário atual? Legal, Rupental. Obrigado pela pergunta. Eu estava aqui ouvindo a resposta do Zé Borges, as falas do Janiel, e para mim, assim, o mercado, no final do dia, é uma construção social, tá? A gente está dentro de um arcabouço macroeconômico importante. No Brasil, a macroeconomia influencia muito, né? Vamos lembrar, saiu uma reportagem no Estadão semana passada, 2 semanas atrás, 1/4 das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores não está fazendo caixa para pagar juros de dívida. Teoricamente, as empresas que estão na Bolsa são as empresas mais eficientes de um país. 1/4 delas não está fazendo dinheiro para pagar juros. Então, imagina como o mercado está desafiado, qualquer segmento. Não é diferente com o nosso. Então, assim, a construção, né, que eu disse, uma construção social, um equilíbrio. O mercado nunca vai estar maduro, tampouco ele está sempre em transformação e buscando equilíbrio. Não cabe a gente dizer se são 100 agentes que vão competir, 200, 500, 1.000, 19.000, se está certo ou se está errado. Está todo mundo reagindo a incentivos e restrições. Então, assim, essa construção social, ela é resultado de uma política regulatória vinda da Anatel. Se a SCP foi concebida em 2013, a gente falava de PGMC Anatel Comp em 2008, né? Para dizer que a agência tinha que regular não por serviço, que era uma época que ela regulava o STFC, fim a fim, o SM, fim a fim, o SMP, fim a fim, e que ela deveria criar incentivos. Então, assim, acho que a decisão de definir algumas empresas como PMS, trazer remédios para o mercado de atacado, a questão de acesso a insumos essenciais, né, foi fundamental. Desenvolveu, pelo lado das competitivas, alternativas que não precisa mais de remédio. A gente tem oferta de cabo submarino, tem oferta de redes de transporte, tem diversos tipos de oferta que você já não precisa mais regular. Então, a Anatel, essa construção social e esse ajuste que vai sendo feito no tempo, ele foi bem feito. Tem o desafio da macroeconomia e, no nosso caso, tem os desafios de um país que convive, de alguma forma, em todos os setores, com a situação da ilegalidade, fugindo das regras, do jeitinho, e que quando o mercado está desafiado, aí o jeitinho é a escapatória, né, a saída para a sobrevivência. Então, assim, acho que o trabalho de combate à concorrência desleal é um trabalho fundamental nesse momento para esse ajuste, né? Porque se de um lado está todo mundo desafiado, o caminho tem que ser buscar eficiência, uma concorrência leal. Então, esse tema do combate à concorrência desleal, que tem a ver com postes, tem a ver com impostos, a história de ter outorga e tudo mais, é um trabalho que tem que ser feito com sabedoria, tá? A gente, às vezes, também tem um desconforto da forma como está sendo feito, né? Ele tem que ser efetivo, mas ele tem que ter um grau de legalidade, de transparência, de visibilidade para o mercado. E é uma construção, acho que a gente está no meio desse caminho. Tá? As operadoras competitivas têm uma preocupação de ter a concorrência, ter a oportunidade do mercado crescendo, né? Outrora, a gente estava trazendo gente para dentro do mercado, acesso, você escondia deficiências, porque está todo mundo pedalando mais rápido. Agora, a bicicleta
você tem que continuar pedalando, não dá mais para aumentar a velocidade. Então esse ajuste é importante, é o momento que a gente está vivendo, acho que esse é um pouco da discussão aqui. Obrigado, Luiz. E André, eu te deixei por último aqui de propósito, né? Para a gente ouvir um pouco aqui o José Boris falando no lado mais regulatório, a Anatel, o Geniel e o próprio Luiz, porque agora eu quero trazer um pouco para o lado mais jurídico e etc, que esse é um grande ponto, né? E uma das frases mais discutidas no Brasil, que vai mais amplo, a gente tem muita decisão técnica que depois o jurídico desfaz ou refaz, né? E aí a minha pergunta para começar, olhando para o presente, sobre uma ótica mais jurídica, quais são hoje os principais pontos de atenção, né, quando a gente olha para o SM? E se a gente já tem hoje uma grande segurança regulatória, jurídica, que pode ajudar a não comprometer o que a gente quer fazer de investimento ou decidir para o futuro? Eu vou tirar aqui o microfone para não... desculpa, o fone para não atrapalhar aqui, eu não preciso me ouvir. Então, bom, o jurídico no setor de telecomunicações e internet, ele acaba sendo sempre muito desafiado. Porque eu ficava pensando aqui, né, o José falando de tirar alguns remédios, que não há mais necessidade. De fato, o mercado amadureceu em muitos aspectos, tem muita coisa que já não há mais necessidade. Agora, eu participava ontem de um podcast de cibersegurança, onde se falava de IA, e em um determinado momento eu disse, gente, o direito ele é velho. E por ser velho, né, Cris, tem coisas que a gente já mapeou e que vem antes de um regulatório, que são os princípios. E existe um princípio no direito, que é o princípio da isonomia, que diz o seguinte, basicamente, os iguais serão tratados de forma igual e os diferentes de forma diferente. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente vive no mercado de telecomunicações, onde a gente tem abismos de desigualdade num setor onde todos concorrem. Então, em que pese, acredito que sim, é o momento de retirar alguns remédios, o mercado evoluiu e precisa também dar esse impulsionamento para uma evolução ainda maior, até porque... independente de regulatório, nós vivemos um momento de um avanço tecnológico tão brutal que algumas empresas, se não fizerem a sua lição de casa e não derem esse passo de maturidade, não é nem pelo regulatório, mas é um compliance que a própria evolução tecnológica e de mercado exige, não vão conseguir sobreviver no mercado. A gente vive uma grande crise da verdade, por exemplo. Né? A própria credibilidade da internet como um todo está em jogo. Não só com deepfakes, mas também com deepfakes. Ou seja, são inúmeros desafios que as empresas mais regulares, mais capacitadas, mais adequadas, com certeza irão competir em mais alto nível e podendo fazer entregas com um ticket maior também. Quanto mais especializado, mais o teu serviço tem valor, isso também é evidente. Então, eu procuro pensar sempre no dia a dia para além daquilo que a lei exige, mas fazendo uma conjunção do que a lei exige com o que o mercado exige. E eu vejo, pelo menos assim, as empresas que a gente mais se relaciona, elas estão já muito bem posicionadas e pensando aí nesse passo de avanço tecnológico para essas novas entregas que o mercado exige. Ótimo, obrigado. E aqui, eu acho que conectando alguns pontos e tentando traçar essa conversa já para o futuro, porque assim, a gente fala muito passado, vê o presente, e todo mundo colocou aqui pontos bem importantes de desafio do futuro, né? E como todo mundo reforçou aqui, eu acho que uma das únicas coisas que a gente não pode perder como mercado é essa concorrência saudável, essa pluralidade, né? Isso é indiscutível. E aí eu queria começar com você aqui, José Borges, porque, pegando até o ponto da André, a gente vive um momento de muita mudança tecnológica, a gente vive um momento no mercado, né, de SM, de novos modelos de oferta, a gente vê uma consolidação muito grande,
E tudo isso está acontecendo agora, né? E quando a gente olha para a foto do presente e já mapeando para o futuro, na sua visão aqui, quais são de fato os instrumentos regulatórios que eles vão ser decisivos nos próximos anos para garantir que essa concorrência saudável ela aconteça, né? E essa polaridade ela continue? Pergunta difícil, né? Muito difícil. Bom, vamos partir do agora, né? Como foi colocado aqui, a questão da regularização do SCM é fundamental. O contexto desafiador, o contexto macroeconômico também vai ser um catalisador, junto com esse plano de regularização, de uma forte consolidação setorial. E isso é natural em qualquer setor econômico. Quando a estrutura é muito fragmentada, começa esse tipo de operação. E esses fatores que citamos aqui, eles são os catalisadores desse processo. É um processo que já foi muito citado, tem acontecido, a gente tem acompanhado. Por enquanto, a Anatel não encara isso como um problema, mas se no futuro isso implicar em alguma questão que vá prejudicar a competição ou trazer algum dano para os consumidores finais, porque a gente sabe que em algumas regiões, grandes cidades, se esse processo de concentração for muito intensificado, isso reduz as opções do consumidor final. Então, por enquanto, a gente não tem verificado nenhum tipo de problema. Então, no caso a caso, a gente pode atuar, porque aí já envolve grandes operações que precisam de anuência prévia da Anatel e a Anatel continua atuando. Não é porque a gente tirou os remédios PGMC que a Anatel não acompanha ou não vai tomar uma decisão. Bom, esse é um primeiro aspecto, né? O processo de consolidação que já está acontecendo e tem se intensificado nos últimos meses. O que eu tenho visto é um pleito e uma queixa da dificuldade de se remunerar a rede. Então, em função disso, a gente vê justamente um processo dos empreendedores subirem na camada de valor. Então, seja fazendo algum tipo de investimento correlacionado, subindo nessa camada de valor, nessa cadeia de valor, seja operando como um integrador também, partindo da sua base de infraestrutura de conectividade, trazendo mais algum serviço agregado, sendo esse integrador na ponta, nesse processo de digitalização no interior, no Brasil profundo, porque o pequeno provedor que tem o contato com o pequeno comércio, com o supermercado, com as farmácias, a digitalização não chegou ali ainda. Então, é uma oportunidade. E quem que vai fazer isso? São os pequenos que estão lá. E, de fato, eu já escutei isso. No passado, as grandes empresas falaram, não, eu estou contente nas 200 maiores cidades, mas a gente tem 5.571 municípios. Quem que vai para lá? Nesses 5.000 abaixo de 30K, tem que ser o pequeno. E o pequeno tem que levar esses outros serviços. O processo de digitalização da sociedade só vai estar completo quando esses outros serviços também chegarem na ponta. Então, a gente tem visto justamente esse processo de formalização, profissionalização, integração de novos serviços, o que vai exigir também outros tipos de investimento, como colocar mais capacidade de processamento perto desses centros consumidores. Então, são novas oportunidades de negócio para os empreendedores. E, enfim, tem toda essa dinâmica de como a gente vai levar esses novos serviços digitais. Esse é um grande aspecto. Do ponto de vista regulatório, o que nos cabe é acompanhar essa dinâmica e verificar o que vai acontecer. Existem questões tributárias, né? E esse processo de reforma tributária vai trazer alguns desafios para o empreendedor. E aí, em alguns debates, eu tenho visto que, bom, se aquele empreendedor que não está formalizado, que não tem uma estrutura tributária perfeitamente ok, como é que ele vai participar do processo de cashback? Isso, no final, lá na ponta, vai representar uma desvantagem competitiva. Então, esses aspectos serão fundamentais para ditar o ritmo da competição nesse nicho de mercado. Ao mesmo tempo, a gente vê que os médios, nesse processo de consolidação, estão batendo no teto, porque ou vão para outros segmentos, né? Ou terão seu processo de crescimento limitado. E aí, por isso que a gente gosta muito de falar desses grupos estratégicos. Cada grupo estratégico, pequeno provedor competindo com o pequeno, tem uma dinâmica específica, um tipo de estratégia. O médio, que já está crescendo, que já está fazendo esse tipo de integração de serviços mais sofisticados, vai ter um outro tipo de pauta de investimento. Aquele médio regional, que bateu num certo teto, já está pensando para o segmento móvel, é um outro tipo de racional. Então,
o futuro é desafiador, eu acho que não tem uma solução única, porque essa estrutura de mercado ainda é muito heterogênea, mas vai ser bastante divertido, bastante dinâmico e interessante acompanhar tudo isso. E o lado curioso, pegando essa última frase, o mercado do Brasil é único no mundo no SM. Então, a gente não tem nem como aprender com alguém. Nós vamos ensinar provavelmente o mercado sobre isso, né? Mas é bom ouvir você falando desse acompanhamento, dessa evolução, porque a gente precisa, é indiscutível. E a Janel, eu queria conectar um ponto aqui que o José Boris falou, e aí olhando mais para os provedores regionais, se a gente olha para o futuro, né, banda larga, em vez de falar SM, quais condições na visão aqui sua que você acha que isso aqui tem que ser preservado e o que a gente já precisa aprimorar para que de fato os provedores comecem e continuem o processo de expansão de conectividade, vão para o mundo digital e consigam até amadurecer, né, em nível de governança e maturidade? Eu diria, Rupental, que é interessante mesmo, isso que você coloca. A gente não tem a opção de aprender com ninguém. O Brasil Banda só tem a larga, opção não. de inovar, ou seja, ir à frente e fazer. E eu vejo com bons olhos eu li um pouco desse paper da Anatel, dessa tentativa de uma nova classificação de entender os interesses, né? Tem um amigo advogado que ele diz que a primeira coisa quando você senta numa mesa é entender os interesses que estão ali. E aí você consegue caminhar ali sobre aquela discussão. E eu acho que é uma luz o que a Anatel traz. E por quê? Porque ela está entendendo que esse Brasil mais profundo só existe por aquela camada de provedores ali menores e que eles vão precisar de alguns remédios. Por exemplo, estamos no setor de infraestrutura que a gente está falando de levar processamento, levar um edge computing lá na ponta, tá? Mas e como é que eu vou conseguir remunerar um edge computing ou financiar um edge computing com acesso ao financiamento do jeito que eu tenho hoje, né? Com linhas que só são incentivadas a partir de 10 milhões, né? E quando a gente vai para uma oferta de indiretos é complexa. E no mercado de infraestrutura, que aquele investimento vai se pagar talvez em 15 anos, né? Então esses remédios ainda de financiamento, isso vai ter que acontecer e na Brint a gente continua defendendo isso, explicando ao provedor que o processo que está passando de regularização, de concorrência desleal, ele precisa fazer, precisa informar os números, porque só ele vai conseguir acessar o crédito. Então, assim, de novo, vai ser um processo de maturidade. A gente entende que tem outros atores, né? Você falou, tem os atores que já estão indo para móvel, os PMS propriamente consolidados, outros com atuação regional, e eu imagino que esses atores continuam existindo durante muito tempo, né? Porque, de fato, num cenário macroeconômico desafiador, é só aquele empreendedor lá, às vezes na ponta, fazendo, de novo, digo, tudo direito, regular, que consegue ter uma eficiência operacional. E talvez, aí falando do ponto de vista do consumidor, realmente se importando com o consumidor na ponta. Porque esse sempre foi um diferencial. O provedor regional, essa camada aqui que eu vou destacar agora, é o cara que está inserido na comunidade. É o cara que começou a empreender porque ele precisava da conexão. Antes de tudo, ele era um consumidor. E foi isso que o fez. E essa inserção dele na comunidade, isso tudo que ele faz com que ele continue se importando em levar um serviço de qualidade para ele, para a família, para os iguais a ele, naquele momento, naquele Brasil mais profundo, sabe, José? Então, eu entendo que o futuro continua existindo, mas a gente não pode, e aí ouso dizer que talvez isso seja um ensaio realmente da agência em talvez agora segmentar o PPP de uma forma, né, em grupos diferenciados. E eu acho que o recado aqui, a gente não pode errar um pouco nessa classificação. E aí a gente tem que ser envolvido enquanto associação, enquanto mercado, na discussão, para que a gente encontre realmente um modelo ideal e justo para o futuro da banda larga fixa e da transformação digital desse ecossistema digital todo do Brasil. Legal. Eu gosto muito de ouvir, eu vou anotando também aqui. Eu acho que, como a gente comentou várias vezes, o tamanho desse mercado tão grande, ele tem que ser tratado de uma forma única, mas você tem que ter análises individuais, porque a competição não é igual para todo mundo, o desafio é diferente para todo mundo. Então, eu acho que a gente vem evoluindo. E eu queria conectar com o Luiz, porque... E aí também pegando uma visão sua sobre o futuro, e aí bota SM, a gente tem que falar de mercado também, né?
na sua visão, o que vai depender para a gente ter de fato uma versão 3.0, 5.0 da SM, né? E na sua visão, essas mudanças que elas precisam acontecer, coisas específicas, alguns ajustes, ou a gente tem que sentar e redesenhar? A gente tem que sair da 3.0 para 5.0? O que na sua visão, para garantir um equilíbrio que se mantenha, a gente precisa fazer na SM? Seguir fazendo microajustes, a gente precisa sentar na mesa e rediscutir de uma forma muito mais ampla? Pergunta difícil também, né? Mas assim, primeiro, deixar claro que o Brasil é muito grande, tem muitas realidades, então assim, na verdade depende do mercado que você está atuando, você vai ter um ponto ótimo. Então, telecom é algo que precisa de ganho de escala. É verdade em algumas circunstâncias, em outras não, né? Você tem que ter proximidade com o cliente, depende da região que você está atuando, tem questões como a dispersão geográfica, a característica econômica daquela região. Então, eu acho que tem diversos pontos ótimos para operadores atuar de diversas formas. Então, tem aquele grupo dos consolidadores que tem 200 mil, 300 mil assinantes, ele vai ter um ponto ótimo de operar, uma forma ótima de operar. O pequeno provedor também tem um ponto ótimo de operar. O tema é que essa competição, quando ela acontece na borda entre esses grupos diferentes, é que talvez a agência vai ter que estar atenta a esse mercado. Porque o Brasil, muito diferente, as grandes operadoras olham 320 municípios, são os municípios que têm 100 mil habitantes ou mais. Se você olhar, o market share delas é maior ali naqueles municípios. Elas operam de uma forma. E é uma vida, inclusive, nesses municípios, diferente da vida dos municípios menores. Eu estou há 2 anos em Brasília, Brasília é totalmente diferente de São Paulo. Tá? Nem todo município vai ter usuário intensivo em inteligência artificial que quer o CDN próximo, que está testando sei lá o quê. São realidades diferentes. Então, acho que existem diversos, do ponto de vista do empresário, pontos ótimos que os provedores vão encontrar para atuar, seguindo compliance, seguindo as regras e todo esse contorno institucional importante que a Anatel traz, que o fisco traz, né? A realidade agora tributária, ele também vai se impor. É um choque que a gente vai ter no começo de 2027 com reforma tributária. Eu até digo, talvez, que o choque é tamanho que pode ser que esse negócio seja prorrogado. Porque a reforma tributária afeta a Caixa. Neste momento de juros altos, eu acho que vai ter, independente do novo quem seja escolhido presidente, esse negócio vai ter que ser repensado, porque o choque é grande. Então, assim, é uma construção, como toda construção, você tem, em alguns momentos, choques, mas eu acho que isso não vai do SM 2.0 para o SM 6.0. Você vai conviver com diversas situações no decorrer do tempo. Não tem um substituto, depende da realidade. E essa talvez a inteligência que o mercado vai ter que ter, as associações, a agência, o ministério, para construir um ambiente saudável em que todos possam atender, levar o seu diferencial de valor para os seus clientes, naquela realidade em que ele se insere. Né? Eu usei aqui o termo ilegal, informal, que a gente convive com isso. E como a gente superar essa situação, mas entendendo que o Brasil é diferente, a renda é diferente. Então, tem situações que a gente vai ter que tratar de formas diferentes. Acho que essa é uma construção que vai ser feita nos próximos anos, a todo momento. Tem choque, de alguma forma você acomoda o choque, você entende os incentivos, se aqueles agentes estão atendendo aos incentivos corretos. Acho que isso é uma construção. E derrubei aqui o fone de ouvido, me atrapalhado, todo atrapalhado. E André, conectando aqui, eu acho que uma grande discussão que a gente tem sempre para o futuro a gente precisa de clareza jurídica e regulatória. Isso é uma discussão. E aí, na sua visão aqui, olhando para o futuro, banda larga, SM, quais são os ajustes ou pontos que a gente precisa, de fato, olhar com uma lupa para garantir que tudo funcione e dê essa clareza que é o que a gente precisa na hora da nossa decisão de futuro? O Pental, tu falaste aí, né, nas entrelinhas, a palavra mágica e o sonho de qualquer advogado, que é segurança jurídica. Então, assim, eu diria que a própria complexidade do mundo que a gente vive hoje não é culpa do legislador, não é culpa da Anatel, não é culpa dos advogados, nem dos juízes.
Existe uma complexidade natural do nosso estilo de vida, né? Do nosso tempo. E isso traz uma dificuldade, como o Luiz acabou de falar também, como é que a gente vai ter uma esperança de criar algo que resolva isso tudo, né? Por isso que eu gosto bastante de ir para os princípios, porque os princípios nos dão um norte muito mais seguro. O conselheiro falava de acesso a capital para fazer os investimentos nessas novas tecnologias, seja de infraestrutura ou digitais e tudo mais. A Lei Complementar 123, que é a lei da micro e pequena empresa, fala que o micro e pequeno empresário tem que ter acesso diferenciado a capital. Gente, é uma lei complementar, ela é antiga. Então, assim, tem coisas que a gente já tem e poderia colocar em operação de forma muito mais ágil, porque a lei já existe, né? E eu acho que a gente não aproveita, talvez, tão bem esses recursos já existentes. Porque o desafio legislativo, e falando aí de modo geral, com regulatório e tudo mais, do que está daqui para frente, ele é grande. Até a gente está bem nesse momento. Nosso painel aqui mostra isso. A gente fala de alguma coisa do futuro, volta para o passado. Olha para o passado, vai para o futuro. É o próprio momento de transição e ele é extremamente desafiador. E junto com ele vem a reforma tributária. Bom, a reforma tributária tem uma linha mestra de proposta que é o seguinte: o empresário não se preocupar mais com o tributário e passar a se preocupar com o negócio. Aonde que eu assino? Eu quero agora. Porém, para a gente chegar nesse ponto, também tem uma transição, também tem que encontrar o ponto de equilíbrio desse caixa, o mercado tem que absorver tudo isso. Então, assim, eu não esperaria pergunta fácil de ti, né? Porque, assim, conhece demais, traz perguntas desafiadoras. E eu acredito que a gente está longe de conseguir eu acho até que talvez seja um pouco ilusório, uma segurança jurídica ampla, porque a gente vai ter que olhar para muitas realidades e muitas particularidades o tempo todo. Acho que um dos recados não adianta também encher de regulação antes do mercado experimentar certas coisas. A gente precisa ter esse espaço para primeiro crescer. Eu sei que nosso tempo está quase lá, a gente vai para quase as considerações finais aqui, mas eu fui anotando algumas coisas e vocês me corrijam que se eu tiver feito a anotação errada, né? Acho que no final do dia, quando a gente olha para o SM banda larga fixa, a gente não vai sair para uma versão 10.0. Acho que está unânime, né? A gente vai evoluindo ela, fazendo as correções pontuais, porque a gente chegou num ponto muito bom, e como falou, a gente começa a olhar uma foto. E aí o que eu ouvi muito aqui, né, a gente passou muito tempo construindo o SM, né, e discutindo regulatoriamente dentro do mercado, e para construir o que é hoje. E eu acho que talvez um dos próximos desafios de mercado é como é que a gente começa a olhar para fora também. Que o lado de fora, outras áreas, setores começam a afetar. A gente citou o caso da segurança, que afeta ao próprio mercado, tributário, o tema jurídico, né? Então, eu entendo que é uma fase que a gente passou anos discutindo só dentro de casa e daqui a pouco não olhando tanto para fora. E agora a gente vai ter que dar as mãos como setor para também olhar para fora, para de fato vencer esses desafios, né? Não vai adiantar nada agora nossa fase de discutir o melhor cenário dentro do setor, se o lado de fora vier uma canetada, de uma forma muito simples, não fazer com que isso aconteça. E aí aqui eu queria, se cada um quiser dar uma mensagem final para o público que está aqui sobre o que a gente espera do futuro, não é uma mensagem para todo mundo, eu agradeço. Quer começar? Posso começar? Claro. Fiquei pensando aqui, não existe teoria do tudo, equação única para resolver tudo. Então a gente vai conviver e é uma realidade com mudança o tempo todo. Choque tecnológico, tempos de mudança e a gente à procura de pontos de equilíbrio. E vai ter que ter esse trabalho conjunto de buscar esse ponto de equilíbrio. Combatendo concorrência desleal da maneira adequada, né? Não é simplesmente dizendo, agora todo mundo virou bandido porque todo mundo não sei o que lá. Peraí, a gente tem um ambiente complexo pra caramba. Então nem todo mundo está numa situação XYZ porque quer. Tá? Por outro lado, temos que entender condutas e criar os incentivos. Tendo os incentivos adequados, aí sim
tem a atuação do regulador e assim por diante. Então, não tem uma solução única, o ambiente é super complexo, e aí, nesse sentido, a gente vai ter que trabalhar juntos nessa questão de combate à concorrência desleal, de impostos, de postes. O regulamento de SM agora traz numeração, SM tem voz, licença única. A gente vai caminhar para isso no futuro, de alguma forma, mais rapidamente em alguns centros, onde existe uma demanda mais sofisticada para serviços de telecomunicações. Em outros centros do mesmo país, essa situação ela vai demorar mais para acontecer, né? Ou não. Eu estou falando alguma coisa aqui e, na verdade, o mercado reage de outra forma. Então, acho que é essa inteligência que a gente vai ter que olhar, porque o que a gente sabe é que tudo vai mudar o tempo todo daqui para frente. Não, a gente está sempre procurando um ponto de equilíbrio e nunca vai chegar nesse ponto de equilíbrio porque já mudou a realidade novamente. Acho que é um pouco essa visão. Quer dizer, não tem uma solução aqui. Bom, eu vou deixar assim as minhas últimas palavras aqui do painel, falando um pouquinho assim, da admiração que eu tenho por esse setor. Eu acho que assim, nenhum de nós aqui seria capaz de prever aonde o Brasil estaria se não fossem os provedores de internet em termos de inclusão digital, em termos de acesso à conectividade. Isso é uma realidade que a gente não pode perder de vista, perder lá para o passado. Ok, isso já passou. Não, porque eu vejo que o provedor, neste novo momento, tem novamente esse chamado de fazer a diferença na sua localidade, levando então essa infraestrutura local que vai reduzir latência, que vai dar velocidade, que vai dar mais segurança. Então, assim, é o provedor buscar no seu DNA principal, que é esse fator local, e fazer a diferença nesse novo momento novamente. Assina embaixo em tudo, né? Tanto no que foi dito aqui, como a gente debateu também. E para esse final, eu queria justamente deixar a mensagem que de tédio ninguém morre aqui. Os empreendedores serão fundamentais nos próximos ciclos, né? E eu sempre lembro, porque dentro da superintendência a gente às vezes fica discutindo, analisando alguns números. Pouco foi dito, por exemplo, que esses empreendedores trouxeram de eficiência econômica para o país. E quando a gente olha, por exemplo, o ciclo inflacionário do país e a contribuição do setor de telecomunicações para segurar isso, a gente não transferiu o custo. Os planos de serviços, de certa maneira, seguraram o repasso de preço. E isso é fundamental a gente reforçar. Isso envolve justamente competição, empreendedor investindo, operando de maneira eficiente e não repassando o custo. Por quê? Porque esses empreendedores foram eficientes. A pressão competitiva trouxe isso. E esse é um grande valor do setor de telecomunicações hoje e que vai ser uma premissa fundamental para os próximos ciclos. Eu brinquei que tem que colocar os provedores do lado dos pais do Plano Real, lá o André Lara Rezende, o Pércio Arida e os provedores de internet combatendo a inflação no país. Para mim, o Plano Larida, que deu origem ao Plano Real, é um estudo de engenharia econômica que revolucionou o país e de lá para cá, por exemplo, se todo o sistema econômico, mercado, fizesse o que o Telecom fez, isso aqui a gente já seria a terceira, quarta economia do mundo. Então, a dinâmica que esses empreendedores empreenderam aqui é fantástico. E isso tem que ser enaltecido. E aqui ficam minhas últimas palavras e o agradecimento. O Petal, eu vou, depois de ouvir todos falarem aí, eu quero me dirigir de fato aos provedores que estão aqui nessa plateia e dizer para eles o seguinte. A minha analogia agora é, estamos num momento, num carro, estamos dando um freio de arrumação, né? E nesse freio de arrumação, agora na sua frente tem alguns caminhos que você pode tomar. Não tem um caminho certo, mas a única coisa que eu posso dizer, José Borges, é que não dá mais para andar pelo acostamento. Então a gente tem que escolher um desses caminhos e seguir, né? Se vai ser o caminho ali, ser o competitivo local, se vai ser o caminho do consolidador, não sei qual o caminho que você vai tomar. Mas você tem que tomar um caminho agora. E esse caminho não é o acostamento, porque senão vai tomar multa, né, meu amigo? É isso. E ninguém gosta de multa.
Pessoal, nosso tempo infelizmente se esgotou, a gente poderia ficar falando horas aqui. Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a presença de todo mundo e muito obrigado.